E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo certinho? No vídeo de hoje vamos contar o caso da família Smith. Um pai com HIV comete um crime cruel para tentar pagar as despesas médicas. Ou isso é o que pelo menos a investigação acreditava ser. Se você é novo por aqui, você está no quadro Crime Lines do canal Rafa Master 88. No quadro Crime Lines falamos sobre casos, mistérios, crimes, ou seja, toda a patifaria que o ser humano é capaz de produzir. Então se inscreva, curta e compartilhe. Dê uma moralzinha pra mim, beleza? Tamo junto? Então, solta aí! Em novembro de 2018, a família Smith, em Baltimore, Maryland, estava saindo à noite. Valerie Smith estava com seu pai, Keith, e sua madrasta, Jacqueline, ou Jacqueline, comemorando seu 18º aniversário no American Legion Hall. Eles comemoraram, beberam, dançaram, tiraram fotos. Quando a família saiu do evento, pouco antes da meia-noite, ninguém teria previsto que aquela noite se tornaria mortal. Aos poucos quarteirões da casa de Valéria, Keith diminuiu a velocidade do carro até parar e abriu a janela do passageiro. Jacqueline queria oferecer dinheiro a uma mulher na rua que carregava um pequeno embrulho e uma placa que dizia: "Por favor, ajude-me a alimentar meu bebê". Tragicamente, Keith mais tarde contaria que, para ajudar aquela mulher necessitada, esse foi o seu maior erro que levou à morte de Jacqueline. Em 1º de dezembro de 2018, à meia-noite e 30, Keith fez uma ligação frenética para o 911 do seu veículo, informando que sua esposa Jacqueline havia sido esfaqueada. Ela estava no banco do passageiro e precisava de ajuda imediata. Valéria, que estava no banco de trás, também foi testemunha daquele terrível ataque. A operadora orientou que Keith fosse ao hospital John Hopkins. Apesar dos esforços médicos, Jacqueline Smith sucumbiu aos ferimentos antes da 1h da manhã. Ela havia sofrido 5 facadas no torso, um corte no braço direito, sendo declarada morta devido aos ataques de 2 mendigos que fugiram após o crime. Keith relatou que um homem apareceu repentinamente enquanto Jacqueline oferecia dinheiro para aquela mulher com um bebê. O homem atacou com uma faca e o sangue se espalhou. Keith descreveu o ataque como algo horrível e devastador. Jacqueline Ann Smith, nascida como Jacqueline Trevane em Providence, Rhode Island, em 4 de julho de 1964, era uma criança alegre e se tornou uma adulta muito amorosa. Desde cedo, ela desenvolveu um amor pela música e pela poesia. Jacqueline criou os 2 filhos adultos, um na faculdade e uma graduada, que ingressou na Guarda Costeira dos Estados Unidos. Ela teve sucesso com engenharia elétrica e trabalhou para o Departamento de Defesa em Maryland. Em 2014, ela se casou com Keith Smith e era conhecida por sua fé e generosidade. No dia seguinte do assassinato de Jacqueline, o seu marido e sua enteada corajosamente se manifestaram nas mídias para alertar os vizinhos sobre a importância de não confiarem cegamente em pessoas que aparentemente estão desesperadas pedindo dinheiro. Eles declararam que alguns dos que estão nas ruas não podem ser o que parece, e as autoridades também emitiram alerta aos residentes de Baltimore para serem cautelosos. Algumas pessoas usam táticas para se passar por mendigos para poder chamar a atenção das suas vítimas e atacá-las. E a natureza desse ataque a Jacqueline deixou muitas pessoas nervosas e também alimentou um medo ali não só em Baltimore, mas em todo o país. O assassinato horrível se espalhou pela mídia nacional e a tensão aumentou quando Oprah comentou sobre o ato da bondade ali da Jacqueline, dizendo que, embora ela tenha feito isso muitas vezes, ela deveria pensar 2 vezes antes de fazê-lo novamente. A polícia divulgou a descrição ali dos suspeitos, que aparentavam ser mendigos e se vestiam ali e tinham um jeito ali todo ali para poder convencer as pessoas e depois roubá-las. Um dos suspeitos é descrito como um homem possivelmente na casa dos 30 anos. Também há uma busca para poder identificar a mulher que estava pedindo dinheiro. Detetives de homicídios se encontraram com Keith e Valéria na noite do assassinato no hospital John Hopkins e tomaram suas declarações iniciais. Em seguida, foram direto para o quarteirão Chosen Valley Street para poder proteger a cena do crime. 3 detetives chegaram poucas horas depois do incidente, mas não encontraram nenhum indício do ataque de esfaqueamento no local. Na manhã seguinte, pouco depois das 10 horas, o detetive Bogart Singer e o detetive Santos tentaram novamente, só que dessa vez à luz do dia. Eles realizaram uma varredura em todo o bairro, caminhando pelas ruas, vasculhando toda a área, toda a circunstância ali, conversando com os moradores locais. No entanto, não encontraram nada ali que trouxesse
algum valor probatório ali para aquele crime. A equipe não conseguiu verificar de forma independente onde os Smiths havia parado para falar ali com os mendigos, eles também não localizaram testemunhas, nem a arma do crime, nem uma faca, nada foi encontrado. O que ficou aparentemente para os detetives experientes foi que o quarteirão Thousand Valley Street não era uma área muito movimentada e nem muito povoada. Não era um local onde mendigos normalmente ficariam ali concentrados para poder pedir dinheiro. A pesquisa do bairro revelou que a maioria das casas nos quarteirões estavam vazias e ninguém estava realmente preocupado. Na noite do assassinato, o Audi A7 2002 de Keith e Jacqueline foi levado para a sede da polícia diretamente ali do hospital e as impressões laterais foram recuperadas do exterior do veículo do lado do passageiro, mas elas foram determinadas como sendo de Keith Smith. Nenhuma outra impressão foi identificada. No interior do carro, um par de luvas pretas foi encontrado no console central e um segundo par de luvas de borrachas amarelas estava no banco de trás. Uma unha de acrílico que parecia combinada com as usadas por Valerie Smith também foi encontrada ali no assento. Não havia DNA não identificado ou impressões digitais que pudessem ajudar a rastrear os assassinos que até então eram desconhecidos. Os investigadores tentaram corroborar os detalhes fornecidos por Keith e Valéria, especificamente para poder conseguir uma rota percorrida pelo veículo. O FBI foi chamado para poder extrair os dados do computador do Audi, mas não obteve sucesso. Apesar dos esforços completos e focados, a polícia de Baltimore estava lutando para localizar pistas e as equipes de divulgação para sem-tetos também foram notificadas com base nas descrições fornecidas por Keith e Valéria, mas não conseguiram desenvolver nenhum suspeito. Keith e Valéria pediram a ajuda do público para poder encontrar os responsáveis pelo crime. Porém, a falta da verificação da cena do crime foi um grande obstáculo ali para poder investigar esse caso. E para montar uma linha do tempo daquela noite, os investigadores começaram a adquirir imagens de vigilância de toda a cidade para poder rastrear os movimentos dos Smith. As imagens confirmaram que a família Smith deixou o American Legion Hall no Madison Avenue às 11h45 da noite. No entanto, ao revisitar as imagens de 27 câmeras daquela região, a equipe não conseguiu localizar o Audi em nenhuma das áreas descritas, e as câmeras de segurança das residências estavam ativas por todo o tempo, incluindo a rua Chase Street e a S. Edgar Street, mas só que elas não conseguiram capturar nenhuma imagem ali do incidente com o veículo. Foi tudo muito estranho. O próximo passo foi adquirir dados dos telefones celulares de Keith e de Valéria. Os dados dos sinais dos telefones celulares poderiam ajudar a mapear o movimento da família naquela noite. O celular de Keith não mostrou nenhuma atividade durante a noite de sua ligação para o 911. E após o esfaqueamento de sua esposa, os dados do celular da Valéria eles foram esclarecedores. Eles mostraram que após deixar a Legion American Hall, a família não seguiu para o sul para poder levar a Valéria para casa, como eles disseram ali para os detetives. Em vez disso, eles foram para o norte, e a torre de celular indicou que a família havia viajado para Druid Hill Park, perto do zoológico Maryland, e permaneceu por lá aproximadamente 15 minutos. Nenhum dos Smith mencionou essa parada para a polícia. Além da análise dos telefones de Keith e Valéria, a polícia também investigou o dispositivo roubado de Jacqueline. Curiosamente, a última atividade registrada por aquele telefone foi por volta das 4 da tarde em sua casa em Aberdeen. Embora tenha sido relatado que Jacqueline estava com seu celular na noite do assassinato, não há nenhum registro que o telefone tenha saído da sua casa. Os itens desaparecidos, como sua bolsa, colar, telefone celular, foram verificados em lojas de penhores de toda a cidade, mas não apareceu em nenhuma delas, o que significa que nada daquilo podia ter sido roubado e ter colocado à venda. Uma semana e meia depois, o cartão de Jacqueline foi sinalizado como sendo usado. Os detetives rastrearam 3 adolescentes que alegaram ter encontrado esse cartão e uma bolsa Michael Kors deixada em um ponto de ônibus ali perto da Madison Avenue, na Avenida Madison. E esse ponto de ônibus estava a rota exata seguida por Keith e Valéria após deixar ali aquele aniversário, e não o que eles haviam declarado para a polícia. Após 3 meses de investigação, os detetives de Baltimore não conseguiram encontrar uma única evidência ligando o assassinato de Jacqueline a 2 mendigos. O que foi descoberto foram inconsistências e contradições nas declarações feitas por Keith e pela Jacqueline, que inicialmente disseram à polícia que eles estavam ali seguindo para um hospital depois de o homem ali, o mendigo, ter atacado o carro, roubado a bolsa da sua esposa. Em declarações subsequentes, afirmaram que foi uma mulher que fez isso e não um homem.
Keith inicialmente foi muito vocal com a mídia, oferecendo um grande aviso ali para toda a vizinhança sobre o perigo representado pelos desabrigados da cidade. No entanto, após uma semana, quando a história ganhou uma cobertura nacional, Keith parou ali de dar essas entrevistas. A polícia confrontou Keith com os dados da sua localização e a sua história mudou mais uma vez. Ele alegou que estava perdido naquela noite e estava envergonhado de admitir a verdade. Foi confirmado que a família havia passado algum tempo no parque olhando fotos tiradas no início daquela noite ali nos seus telefones. Depois do seu depoimento, Keith voltou para casa e assinou um contrato de aluguel para 1 ano em uma casa modesta na Flórida. Ele empacotou um caminhão alugado e deixou o estado em 4 de fevereiro. No dia seguinte, ele chegou com um caminhão de mudanças muito grande e rapidamente o descarregou. Nunca mais foi visto desde então. Quando a Valéria foi questionada sobre esses atos, ela solicitou um advogado e seu depoimento foi encerrado. Mais tarde, ela também deixou Maryland para encontrar com seu pai. Os policiais sabiam que Keith estava fugindo e estavam rastreando. Keith tentou se esquivar ali das escutas em seu telefone, mudando o seu número, trocando de operadora, enviando um novo telefone celular para sua filha. No entanto, a polícia continuou a escutá-lo. Em fevereiro de 2019, Keith tentou reservar 2 voos para fora do país, um para o Canadá e outro para Cuba, mas ambas tentativas falharam porque ele não possuía um passaporte dos Estados Unidos. Então ele deduziu que poderia voar para as Ilhas Virgens dos Estados Unidos apenas com a sua carteira de motorista. Keith também pesquisou informações como sobre viajar para o México sem passar ali formalmente pela fronteira. Em 1º de março, ele alugou um carro no Texas, o que gerou uma resposta imediata para a polícia de Baltimore. Um mandado de prisão foi emitido para Keith e sua filha. 2 dias depois, em 3 de março, às 11h15, ambos suspeitos foram encontrados 20 minutos da fronteira mexicana em uma tentativa óbvia de fugir da acusação de assassinato em 1º grau. Keith e Valéria foram presos pelas autoridades do Texas naquela mesma tarde, no dia que o mandato foi expedido. Durante as investigações foram encontradas evidências que Keith estava deixando Maryland, o que levou à emissão dos mandatos de prisão nacional. Os detetives estavam focados e dedicados para poder levar esse caso para a justiça. O mandado de prisão não delineava apenas as muitas mentiras e enganos fornecidos aos detetives durante a investigação, mas também o fracasso de encontrar um outro suspeito. No entanto, a estratégia de culpar o mendigo não foi o primeiro plano de Keith Smith para poder assassinar sua esposa. Os investigadores descobriram através de um amigo do irmão de Keith, o Vic, que Keith havia pedido ajuda para poder se livrar da sua esposa. Nos meses anteriores à morte de Jacqueline, ela havia conversado com Keith sobre querer o divórcio. Keith ele não queria o divórcio, ao invés disso, ele preferia fazer uma reclamação sobre a apólice de seguro de vida dela, o qual ele era o beneficiado. Keith fez exatamente isso 2 dias após o assassinato de Jacqueline. Ele foi ao trabalho dela para solicitar toda a papelada para poder pedir o seguro. A polícia, já desconfiada da história de Keith, pediu à seguradora para adiar o pagamento. Isso deu tempo aos 2 filhos de Jacqueline lutar pelo patrimônio no tribunal de sucessão. Keith estava com pouco dinheiro enquanto planejava sua fuga, forçando a solicitar um adiantamento em dinheiro com o seu American Express, o seu cartão de crédito, o que foi recusado. A notícia do assassinato do mendigo era uma grande farsa que não surpreendeu a todos, especialmente a mãe de Jacqueline, que ainda morava em Rhode Island. Ela disse à mídia que ela estava chocada e ela nunca acreditou na história de Keith. Ela falou que aquilo era um absurdo. A família de Jacqueline, ou Jacqueline, que nunca foi próxima a Keith Smith, também expressou desconfiança, não estando claro se eles estavam realmente cientes do passado criminoso de Keith, que incluía 3 assaltos à mão armada no mesmo banco em dezembro de 99. Keith havia perdido o emprego na FedEx devido à perda dos pontos em sua carteira de habilitação. Segundo o Baltimore Sun, ele havia descoberto que estava com HIV e ele também estava lutando para poder pagar as contas ali como pai solteiro, além de precisar de medicação. Keith decidiu assaltar o First Union Bank, que fica próximo à Interestadual 83. Seria um alvo ideal porque ele poderia fugir. Ele entrou no banco usando uma máscara de esqui e carregando uma espingarda de chumbo. Keith pulou para o balcão, esvaziou as gavetas em dinheiro ali com toda a grana e saiu pelos fundos. Esse primeiro roubo rendeu cerca de $15 mil. 3 meses depois, ele repetiu o crime, levando para casa cerca de $6 mil. 5 meses depois, Keith tentou novamente. Durante esse último roubo, a polícia já tinha uma descrição ali do seu veículo. E após serem avisados pela East Baltimore, uma perseguição com o policial ali começou e um acidente causou ali a prisão de Keith naquela época. Ele cumpriu 6 dos 12 anos da sua pena na prisão estadual.
Keith afirmou à polícia que usou os fundos roubados para poder pagar as contas. E quando a polícia revisitou a sua casa, localizaram cerca de $20 mil escondidos em pacotes ali dentro de um saco preto. Valeria Smith foi acusada de ser cúmplice no assassinato, embora não esteja claro quais as evidências os promotores apresentaram para poder ligá-la ali à cena do crime e o parentesco com a sua madrasta. No entanto, ficou evidente que Valeria ajudou a encobrir o assassinato. Ela havia sido diagnosticada com bipolaridade e passou algum tempo internada em tratamento ali em torno de 2012, além de ter desenvolvido um vício em heroína. Foi alegado que ela foi coagida por seu pai para poder encobrir aquele assassinato. E por isso foi oferecido a ela um acordo judicial. E nesse acordo, Valeria admitiu que ajudou o pai a se livrar da faca e de outros itens relacionados ao crime. Valeria Smith assumiu total responsabilidade pelo seu papel no encobrimento ali do assassinato. Ela ficou muito triste e pediu desculpas para a família, só que não estava claro se ela testemunharia contra o seu pai. Porém, mais tarde, após admitir a culpa, ela concordou em testemunhar ali contra o Keith. O julgamento ocorreu no final de 2021. Valeria contou ao júri que, após comemorarem o seu aniversário, seu pai levou a família ao Druid Hill Park. A Jacqueline ali estava cochilando no banco da frente. Chegando naquele local, Keith esfaqueou Jacqueline 5 vezes. Ele descartou a faca no bosque e entregou para Valeria 2 carteiras da Jacqueline, incluindo a bolsa da Michael Kors. Valeria testemunhou que seu pai instruiu se livrar das carteiras. Inclusive, ela deixou uma no ponto de ônibus em Madison, onde aquele grupo de jovens pegaram o cartão de crédito de Jacqueline. A história do mendigo, a Valeria soube através de Keith e ela desmentiu durante o tribunal. E naquele interrogatório, a equipe de defesa questionou por que ela levou tanto tempo para confessar e também foi acusada de ter um papel mais ativo no assassinato e também mentir ali para se proteger. Valeria, agora em recuperação do seu vício, alegou ter sido forçada a mentir pelo pai, mas estava dizendo a verdade porque não queria ser responsabilizada por um crime que não cometeu. Keith Smith foi condenado a assassinato em 1º grau em dezembro de 2021 e recebeu uma sentença de prisão perpétua. Ele manipulou a opinião pública e também manipulou a sua filha, que estava lutando contra o vício de heroína. Valeria também foi condenada a 5 anos de prisão pelo seu papel no encobrimento do crime. A sentença foi um alívio para toda a comunidade e também para a família de Jacqueline, que sentiu que a justiça havia sido feita, que finalmente chegou ao fim. Então, pessoal, chegamos mais uma vez ao final de um caso do Crime Lines. Se vocês não forem inscritos, se inscrevam, curtam e compartilhem. Me dê uma moralzinha, beleza? Tamo junto? Então até a próxima!